E o que mais me assustou é o cristianismo nominal, porque os caras falam de Deus, falam de Jesus, mas a vida deles não reproduz nada disso, né? Estão tão preocupados com o legalismo, com a moralidade, mas a vida mesmo não demonstra nada de Cristo. Demonstra um conceito muito equivocado, né? Uma vida pela metade. E eu queria, pegando como gancho, esse não é um mal só de Rondônia. É um mal hoje que atinge praticamente grande parte do nosso país, né? De pessoas que até gostam de Jesus e gostam da igreja, mas a vida não dialoga com isso, né? A vida não dialoga com aquilo que eles mesmos estão dizendo. E a gente acaba perdendo essa perspectiva de que na caminhada nós somos constantemente desafiados à mudança. Há uma história, a historinha da borboleta, não sei se você conhece. Se você conhece, ótimo. Se você não conhece, você vai aprender. Há uma história da borboleta que antes dela se tornar uma bela borboleta, ela era um casulo. E um dia um homem, observando essa borboleta, esse casulo se debater e estava perto de transformar em borboleta e tinha que passar por um buraquinho muito pequeno. Esse homem ficou com dó do casulo que ia virar borboleta e foi dar uma ajuda. Aí ele foi lá e cortou, abriu um pouco mais o buraquinho para a borboleta sair. E daí na hora que essa borboleta saiu desse casulo, a borboleta não conseguia voar. Por quê? Porque a borboleta precisava fazer todo aquele esforço, todo aquele processo de mutação, de mudança, para se transformar numa bela borboleta e para daí então conseguir alçar grandes voos. E na vida cristã é a mesma coisa, né? O processo de mudança, ele tem que gerar na minha e na sua vida grandes voos. Porque todo ser humano na caminhada vive uma constante metamorfose. Pode pôr ele, agora nós já estamos engatados. Todo ser humano vive uma constante metamorfose e mudanças diárias. Todo dia nós mudamos. Você quer alguns exemplos de mudanças? Por exemplo, a mudança de quando nós éramos crianças, da infância para a adolescência. Você lembra quando você era criancinha? Que você fazia cocô na calça? E se você não lembra, pode ser que não. A Regiane falou que lembra, eu já imaginava, é bem a sua cara. Você lembra de quando você era criança e você chegou na adolescência? Pode passar, Eli, estamos aí. Você lembra quando você saiu da fase turbulenta da adolescência e você se transformou em jovem? E daí você falou assim, agora eu já sou moça, sou mulher. Mas você ainda não passa de uma jovem? E muitos adolescentes, eles querem ser jovens antes do tempo. Você se lembra de quando você saiu da juventude e você se tornou um homem, uma mulher, um adulto? E você quer maior mudança de quando você casa? Você vai associar o seu contexto de vida ao contexto de uma outra pessoa e você vai ter que fazer muitas e muitas mudanças no seu jeito de ser, não é verdade? Porque quem se casa e acha que não precisa mudar vai ter um seríssimo problema no casamento, e a gente sabe disso. A mudança de quando você foi para a faculdade, quem foi para a faculdade que sabe disso, é uma mudança radical, é um desafio grande. Então nós vivemos em constantes mudanças. O nosso corpo muda, o seu corpo muda todo dia. Para uns, muda porque já não consegue fazer mais algumas coisas como antes. Por exemplo, que nem eu, Daniel, a gente sonha em jogar muita bola. Mas o corpo, a gente costuma dizer assim, a cabeça pensa, mas a perna não consegue executar. Quem já passou por essa mudança? Não, a cabeça quer fazer, mas o corpo já não acompanha mais. Então, bastante gente, né? Acontece mesmo. Por quê? Porque nós vivemos em constantes mudanças. As mudanças nos cercam. Mas a grande pergunta que eu tenho para você é, e o Eli vai projetar aí, as mudanças que você vive, elas fazem você ser uma pessoa melhor ou pior? As mudanças que a vida imprimiu para você, elas fizeram você ser melhor ou pior? As mudanças que a vida trouxe para você, te levaram a parecer mais com a imagem e semelhança de Deus? Fizeram você fazer uma profunda reflexão da sua identidade, de quem você é. De quem você é.
e nessa reflexão profunda que você fez, fizeram com que você entendesse que você precisava se parecer mais e mais com Cristo, e então se aproximar mais e mais da imagem e semelhança de Deus? Ou as mudanças que você viveu e vive na sua vida acabam fazendo você se tornar uma pessoa, sei lá, amarga, teimosa? Eu não sei. O que as mudanças produzem em você? Ou na verdade você acaba seguindo as mudanças deste mundo e abraçando as futilidades do mundo, um mundo desorientado, e nós sabemos por que ele está desorientado, porque Deus tinha um plano, e o plano era que o ser humano se relacionasse com ele, e o ser humano desviou do projeto. Mas nós acabamos muitas vezes experimentando e deixando que as mudanças, ao invés de formar em nós a imagem e semelhança de Deus através de Jesus Cristo, ou de resgatar em nós essa imagem porque ela está aqui, as mudanças acabam fazendo com que a gente abrace os padrões da sociedade secular que nós vivemos, e sem orientação, perdida, superficial, vazia. O que as mudanças produzem na sua vida? Eu sei que o tema hoje é vivendo plenamente, né? Eu sei, cara. O Wagner me contou. Será que as mudanças produzem em você essa vida plena, abundante, que Jesus prometeu em João 10:10? Ou será que as mudanças da sua vida, na verdade, te levam para longe do plano de Deus? E ouça bem, nenhuma mudança acontece fora da soberania de Deus. Se a mudança vem é porque Deus tem um plano. É que muitas vezes nós não reconhecemos esse plano. A grande questão é, a metamorfose faz parte da realidade que nós vivemos, e o que ela gera em nós? Em algumas pessoas, olha o que ela gera: angústia, inquietação, desespero, ansiedade, desequilíbrio, morte. E essa morte não é morte física, tá, pastor, eu vou morrer. Não é essa morte, não. É morte do relacionamento com o Pai. O Pai continua te amando, mas você sepultou o seu relacionamento. Deus está falando assim, ó, eu estou aqui, mas você não quer saber de mim? Né? Ou ela gera em nós algo positivo, como autoconhecimento, você se conhecer, saber que você nunca será do jeito que você quer, que você planeja, mas Deus te ama mesmo assim. Inclusive há um livro do Brennan Manning que diz, Deus o ama, não do jeito que você, Deus o ama do jeito que você é. Porque do jeito que você gostaria de ser, você nunca vai ser. Mas Deus ainda te ama. Deus te ama. Será que gera em nós espiritualidade, vida com Deus? Ou a mudança gera em nós religião? Eu vou à igreja, eu conheço as doutrinas. O que a mudança produz em você? Ela gera em você amadurecimento, equilíbrio, vida plena, plenitude. Há um músico brasileiro, e você vai lembrar da música, em que ele dizia que ele preferia ser uma metamorfose ambulante. Mas se você ler essa música, você vai ver que o cara não sabe quem ele é. Ele tem uma crise profunda, ele não sabe o que ele é, para que ele existe, para onde ele vai, por que ele está. É só você ler a música. Eu não vou cantar a música aqui, que eu nem lembro mais. Mas a letra da música, ela diz que ele não sabe quem ele é. E tem muita gente que idolatra esse cantor dizendo, ele sim, ele é um cara mal resolvido. Ou era. Não sabia quem era. Não sabia o que queria da vida. Não sabia por que existia. O que a mudança produz na sua vida? E eu queria pensar então, sobre que nós precisamos ser sim uma metamorfose, mas que produza em nós vida plena, vida abundante. Vida de verdade. Abra sua Bíblia comigo, um texto que você conhece muito, Romanos 12. Um texto que eu e você conhecemos de cor e salteado, para frente, para trás, para todos os lados. Não é verdade? Só que muitas vezes a verdade contida nesse texto, a gente acaba conhecendo no conceito, mas não vivendo ela. Não experimentando de fato essa verdade. Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Ô Eli, você está rápido mesmo, hein? Obrigado. Que diz assim:
Exorto-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nós pedimos que o Senhor trate da nossa vida nessa manhã. Pedimos, Pai, que o Senhor fale conosco de forma poderosa e que possamos entender as grandes coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu faço para que as mudanças se transformem em algo profundo para mim? Em algo que gere em mim vida plena? Primeiramente, nós precisamos entender com que tipo de lente a gente lê a vida. Com qual lente você lê a sua vida? Qual é o óculos que você usa? Porque muitas vezes nós somos míopes. Nós usamos os óculos errados. Nós usamos os nossos óculos carnais, humanos, limitados, afetados pelo pecado, que nos separa de Deus, pela nossa rebeldia. São esses óculos que nós usamos. Mas Paulo, nesse verso especial, ele está convidando uma igreja, a igreja romana, a ler as circunstâncias que eles viviam com outro óculos. Porque se eles fossem ler com os óculos humanos, eles desistiriam. Porque eles estão cercados pelo império. Se eles declaram que Jesus é Senhor, e eles declaravam, eles sabiam que a qualquer momento eles podiam morrer, porque para eles César era Senhor. Então eles precisavam ter a coragem de ler a vida com outra lente. E que lente? São essas lentes. Quando nós olhamos as mudanças com as lentes das misericórdias de Deus. Das misericórdias de Deus. Nós gostamos quando as mudanças são boas. Sucesso, a promoção do emprego, o salário que aumenta. O Wagner já fez assim, amém, amém. Nós gostamos dessas mudanças, não é verdade? Mas e quando as mudanças, na verdade, são desafios que nós enfrentamos, nós lemos com outros olhos. Nós não conseguimos olhar com os olhos de um Deus que nos ama. E nós achamos até que Deus nos abandonou, nos esqueceu. E guarde bem, Deus nunca te abandona e nunca te esquece. A questão é qual lente que você usa para ler a vida. Porque existem questões que são difíceis mesmo de entender. Existem situações que você viveu e você vive que são difíceis, que não são fáceis, que são desafios. E essas duas situações nos levam a essa realidade extraordinária. A situação desafiadora e a bênção, elas nos levam a uma realidade fantástica de Deus, que são as misericórdias de Deus. Eu acho extraordinário, porque o texto está no plural. Você já parou para pensar, por que está no plural? Por que essas misericórdias estão no plural? Por que não podia estar no singular, a misericórdia de Deus? Porque Deus manifesta a sua misericórdia de diversas formas. Através do seu amor incondicional da graça. Deus manifesta a sua misericórdia renovando a sua vida e a minha, através da ressurreição de Cristo. Deus manifesta a sua grande misericórdia através da presença do Santo Espírito na tua vida. Você é a casa de Deus. Mesmo você e eu, nós, com toda a sujeira que muitas vezes nós ainda carregamos no nosso íntimo. Você é casa. Por isso que está no plural. Quando Deus olha para mim e para você, Ele olha com o olhar das suas muitas misericórdias, que se manifestam todos os dias. Todos os dias. E há um outro termo que ele usa muito especial, o exorto-vos. Na verdade, no grego, esse exorto-vos quer dizer, olha, prestem atenção, isso é verdade, é real, vivam isso, porque é pleno. É algo de intensidade, de profundidade. Não é simplesmente, olha, prestem atenção aí, porque Deus tem muitas misericórdias para dar para você. Não, olhem aqui, é mais ou menos Paulo dizendo assim, Marta, presta atenção, filha, que agora vem algo muito especial para você.
Exorto-vos pelas muitas misericórdias. Muitas misericórdias. Ele se manifestou de forma poderosa sobre a tua vida. E sobre a minha. O problema é, qual a lente que você usa? Quais são os óculos? Quais são os óculos que você usa? Como você avalia as coisas que você está vivendo? As mudanças que você experimenta, como você avalia? Paulo diz, olha, eu exorto vocês, prestem atenção. Prestem muita atenção aqui em mim, pelas misericórdias de Deus. Muitas vezes, nós olhamos com as lentes totalmente desfocadas, que são as nossas. E quando nós olhamos com as lentes de Deus, Deus revela a nós as suas grandes misericórdias, muitas, muitas. Você estava condenado e você sabe disso. E pela misericórdia você hoje está absolvido. Isso é graça. Você estava prontinho para ser churrasco do capeta e agora você vai morar no céu. Olha que maravilha. Está vendo? Isso é misericórdia. Você era estranho na presença de Deus, como diz Efésios. Nós éramos estranhos e agora nós somos amigos de Deus. Família da fé. Isso é misericórdia. Não é porque nós fazemos alguma coisa. Porque Ele fez. Em segundo lugar. Deus precisa ser para nós. Pode passar. Opa. Uma realidade atuante. Uma realidade atuante e não teórica. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós dividimos a vida com Deus de duas formas. Matéria e espírito, não é verdade? Não é assim mesmo que a gente faz? Que é assim, olha, eu busco a Deus na minha espiritualidade, no campo espiritual, mas a matéria e o corpo não, meu corpo está separado. Paulo já fala o contrário para nós. Que a nossa experiência com Jesus, com Deus, ela tem que ser integral. Nós queremos entregar o nosso coração a Deus, mas e a vida cotidiana? E a decisão do amanhã? E o nosso ser integral? E tudo que temos e somos? Eu entrego o meu coração a Deus. E o resto? E o resto do teu ser? O que Paulo está falando aqui é isso. E o resto? Digamos assim, a melhor parte. Nós fazemos o mesmo com Deus. Nós queremos Deus. Gostamos da ideia de Deus muitas vezes. Mas nós queremos deixar Deus meio fora do enredo da nossa vida. Nós achamos assim, eu vou na igreja, tenho uma experiência ali, ótimo, Jesus, eu te amo. Nossa, aquele Jesus da televisão lindo, tal, com o cabelo cacheado, loiro, demais, esse é bom para mim. Deus não pode ser um conceito. Jesus não pode ser um conceito teórico, ele tem que ser atuante. Tem que ser uma realidade que você experimenta dia a dia. É isso que Paulo quer dizer de culto racional. Que todos os dias ele tem que ser uma realidade para você e para mim. Todos os dias nós precisamos experimentar Deus. Nós queremos que Deus nos leve para o céu. Quem quer ir para o céu? Eu quero. Todo mundo quer. Nós queremos que Deus nos leve para a glória, para ver os serafins e querubins. Ótimo. Mas e as decisões que você tem que tomar? E a caminhada do dia a dia? E o teu casamento, o teu namoro, o teu trabalho? E a diversão? Deus não está presente quando você se diverte? Não, Deus não se diverte. Na hora da diversão, Deus fecha os olhos. Lógico que não. Ele está presente. Uai, nosso irmão Eduardo foi viajar, ele estava lá. O Eduardo, não é Eduardo? Não estava mesmo? Estava. Deus não pode ser um conceito do qual a gente vive na igreja. Ele tem que transcender as paredes do nosso templo. É uma experiência constante, diária, de vida com Deus. De vida. Por isso que Paulo diz, olha, que vocês apresentem todo o vosso ser, todo, como um sacrifício vivo, não como um animal morto.
do Antigo Testamento. Não como algo a ser queimado, mas algo a ser experimentado de Deus, você e Deus. Algo para ser vivenciado. Algo para que dia a dia inunde o seu coração, produzindo o que Jesus diz em João 10:10, a vida abundante. Sabe por que nós não experimentamos o que Jesus diz em João 10:10? Porque muitas vezes Deus é um conceito teórico para nós. Por que lá em Rondônia a gente viu muito cristianismo nominal? Porque é um conceito teórico para muita gente. Eles conhecem de ouvir falar, mas não dos olhos veem. Os olhos não veem Deus. O primeiro encontro que eu vi em Campinas foi no mês de... eu não lembro agora, mas depois eu lembro. E eu fui confrontado como pastor sobre experimentar Deus de verdade no ministério. Porque como pastor, o Daniel está aqui, colega, o Isaías está aqui com um tempo de caminhada, como líder, nós somos tentados a ler a Bíblia para fazer sermão. Como líder, nós somos tentados a falar para vocês orar e nós não oramos. Nós somos tentados a isso. Porque a correria, a demanda da igreja, a loucura de resolver tudo, o problema do irmão, a gente esquece da gente. E eu nunca esqueço que pela primeira vez, um irmão virou para mim e disse assim: que hora que você levanta para orar de manhã? Daí eu perguntei, eu pensei comigo, esse cara está de brincadeira, né? Não de levantar para orar, porque eu nunca tinha ouvido isso de um professor meu. Ele disse: eu levanto às 5:30 da manhã, tomo meu café e vou fazer minha devocional. Ele disse assim: se vocês não experimentam Deus de verdade no dia a dia do ministério de vocês, como vocês querem que os outros experimentem? Eu nunca esqueci. Por quê? Porque nós somos tentados a também conhecer Deus de forma teórica. E nós somos formatados assim. Não somos mesmo? Porque nós temos a doutrina, nós temos a teologia, nós temos o bom governo, a boa estrutura eclesiástica, mas nós esquecemos do Deus que é vivo e atuante dia a dia. Dia a dia. Esquecemos do Deus que está, e não do Deus que é só. Ele está. Deus para você é um conceito teórico ou é uma realidade que atua todos os dias na sua vida? Deus quer atuar todo dia na sua vida. Não pode ser só um conceito. Se você lava a louça, você pode estar em contato com o Pai. Se você está dirigindo, ainda mais é bom você estar em contato com o Pai, mais ainda em Sorocaba. Então, em Alta Floresta é sensacional. Às vezes os caras param o carro no meio da rua para conversar com o camarada que está andando na calçada. E aí você está atrás, né? Do Sudeste, o que você quer? Você quer meter a buzina no cara já. Eu aprendi que não adianta. Eles olham para trás e falam assim: que foi? Estou indo já. Mas eles têm muito mais de Deus do que eu. Por quê? Porque eles entendem que a vida não é essa correria maluca. Você experimenta Deus? Todos os dias? Quanto tempo você dedica de devocional, de oração, de leitura? Quando você está fazendo as atividades do seu dia a dia, você entende que isso também é culto? É espiritualidade? É vida com Deus? Quando você está brincando com o teu filho, você entende que você está cultuando a Deus ali? Porque é isso que Paulo está dizendo. Toda a sua realidade de vida tem que estar conectada a Deus. Aí as mudanças vão ser doces, por mais difíceis que elas sejam. E em terceiro e último lugar, nós precisamos entender... Pode passar. Passa. Pode passar. Tudo isso aí eu já falei, hein? Em terceiro lugar, nós precisamos ter discernimento entre o que é indispensável e o que é dispensável. O que é indispensável para a tua vida? Não responda para mim. O que dá para você deixar para lá? O que é indispensável para que a gente viva plenamente? O que é dispensável para que a gente experimente Deus? O que é dispensável para que as mudanças sejam... Eu estou perguntando, lançando perguntas para que você pense. Será que é necessário mesmo tanta correria, tanta...
Será que é necessário guardar tanta mágoa, tantas coisas? Será que é necessário? O que dá para jogar fora? E o que é indispensável para nós? O que não dá para abrir mão? E não vos conforme... Opa, volta lá. Você está muito bem. O que não precisamos? Não vos conformeis com este mundo. Você não precisa da aprovação das pessoas. Você não precisa seguir o curso e nem as tendências do mundo que você vive. Você não é mais um. Aquela frase, mas todo mundo é assim. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo se comporta assim. Mas então você não é todo mundo. Esse é o ponto. Mas todo mundo briga. Então, mas você não é todo mundo. O padrão não pode ser o mundo para você. O padrão no relacionamento não pode ser o mundo. O padrão de namoro não pode ser o mundo. O padrão de casamento não pode ser o mundo. O padrão de quem é solteiro não pode ser o mundo. Porque senão, já pensou que bagunça que vai virar? Aí fala assim, mas pastor, se eu não fizer o que eles fazem, eles não vão me aceitar. Esqueça, Deus te aceitou, é o que importa. É o que importa pra gente. Não é verdade? O padrão que você vive, qual é? Porque se você está preocupado em viver no padrão da sociedade moderna, atual, você e eu, nós estamos perdidos, fritos. Pastor, mas nos negócios todo mundo faz assim. Então, mas nos negócios você não é todo mundo. Você é discípulo. Ou deveria ser. Ou deveria ser. O grande desafio nosso é experimentar as mudanças entendendo que existem coisas que são dispensáveis que o mundo oferece. Na verdade, grande parte delas, ou quase tudo, que o mundo oferece. Existem comportamentos que não cabem mais para você e para mim. Existem atitudes que não servem mais. E aquele papo, mas todo mundo peca. Eu sei que todo mundo peca, a Bíblia diz. Mas a tua e a minha função é que a gente se pareça mais com Jesus e não com todo mundo. Né? Porque se fosse para se parecer com todo mundo, é mais fácil. Não é verdade? A grande questão é, qual é o padrão que você desenha para a tua vida? Olha só, o texto diz que ele renova a nossa mente, não é? E ao renovar a nossa mente, para quê? Aí ele diz, para experimentar a boa, perfeita e a agradável vontade. O que é indispensável para a sua e para a minha vida? Viver a vontade de Deus. Isso é indispensável. Estar submisso à vontade de Deus. E você só consegue entender que você está submisso à vontade de Deus quando Deus é uma realidade atuante e não um conceito. Nós começamos a aprender que a vontade de Deus é indispensável para a vida plena, porque ela é baseada nas misericórdias de Deus e no seu amor por nós, e não no que nós fazemos. A vontade de Deus é indispensável para mim e para você. Não dá para abrir mão. E nós sabemos o que Deus quer das nossas vidas. Nós sabemos. Não cabe mais, né, aquela frase, né, Daniel? Pastor, mas qual é a vontade de Deus na minha vida? Me fala. Nós sabemos. E se você não sabe, leia a Bíblia. Você vai descobrir. Com certeza. Leia a Bíblia. A vontade de Deus é que você se pareça com o filho dele. Ponto. Tá bom? É o desafio nosso. Isso é indispensável. Não dá para negociar. Não dá. Mas pastor, mas os problemas, as mudanças, então, tudo isso é instrumento de Deus para a gente crescer. Para a gente aprender. Para a gente se desenvolver. Para a gente se tornar mais e mais parecido com o filho dele. Mais e mais. A grande pergunta dessa manhã para você é, você já consegue discernir o que é dispensável na sua vida? O que dá para deixar para lá, jogar fora? Ou você é um acumulador? Você já viu na TV fechada um programa chamado Acumuladores? Os caras que vão guardando um monte de quinquilharia. Quem já viu esse programa? Bastante gente. Então, nós somos acumuladores também. Existem coisas que nós vamos acumulando na nossa vida. Um monte de tralha, de entulho, em vez de jogar fora. A gente tem que saber o que é dispensável. O que dá para jogar fora? Eu queria que você refletisse em algumas questões. Olha só. Somos uma metamorfose ambulante
isso é fato. Mas o que ela produz? O que ela produz? Você está tentando cortar o seu casulo ou você está fazendo o processo certo? Que você é uma metamorfose ambulante é fato. Agora, o que ela produz na sua vida? Essa é a grande questão. Se nós quisermos que ela produza uma vida plena, a gente precisa de coragem para buscar o que é indispensável. Porque o dispensável todo mundo quer. Já percebeu? O que é dispensável todo mundo quer. Agora, aquilo que é indispensável é um desafio de renúncia. Quando você abre mão de você e diz: Deus, eu quero o que é melhor para mim. E o que é melhor para mim, com certeza, é o que o Senhor deseja. E não o que eu desejo. É a renúncia. A grande questão é que Deus seja uma realidade atuante. E não um conceito, uma ideia teórica, bem formulada pela nossa doutrina. E a gente precisa analisar as mudanças que nós vivemos com as lentes de Deus, das misericórdias de Deus. Com qual lente você analisa as mudanças que você está vivendo hoje? Porque hoje você está vivendo mudanças. Hoje. Elas estão hoje na sua vida. Com qual lente você lê essas mudanças? Das muitas misericórdias de Deus? Ou com a lente do homem? Se for com a lente do homem, está perdido. Com todo respeito e carinho. Está perdido. Quero que você viva mudanças que te levem à plenitude, a uma vida completa. Porque é isso que Deus tem para você e não menos do que isso. Não aceite menos do que isso. Porque é o que Ele tem para você. Curve sua cabeça, vamos orar. Santo Deus, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá de partilhar a Tua palavra. Palavra essa, ó Pai, que nos anima porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor tem algo muito especial para todos nós. Então, Deus, que as mudanças que nos cercam, os desafios, que eles possam, ó Deus, produzir em nós o discernimento para saber o que é dispensável e o que é indispensável. E indispensável para as nossas vidas é a Tua vontade. Porque a Tua vontade para nós ela é boa, perfeita e agradável. Pai, que possamos nos lembrar, ó Deus, dia a dia dessa verdade poderosa. E Deus Santo, que possamos hoje analisar todas as situações com as lentes das Suas muitas misericórdias, que dia a dia são reveladas às nossas vidas. E Deus, queremos que o Senhor seja uma realidade presente, atuante, experimentada todos os dias por nós. Por isso nós entregamos o nosso ser voluntariamente, de forma submissa ao Teu plano, que é muito maior e melhor do que o nosso. Abençoa-nos, guarda-nos e obrigado, porque as mudanças, com certeza, elas podem nos levar à vida triunfante, em nome de Jesus. Amém.